Igreja do Nazareno chegou ao Brasil em 1958, trazendo a mensagem da salvação e santificação através da vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas começaram a ser alcançadas e igrejas foram sendo edificadas. Uma destas está completando agora 50 anos, a Igreja do Nazareno Monte Moriá, inicialmente conhecida apenas como Igreja do Nazareno em Jardim São Pedro. No início de 1969, um grupo de irmãos da Segunda Igreja do Nazareno, na época Jardim Leonor, impulsionados pelo zelo evangelístico, resolveram iniciar um novo trabalho no bairro de Jardim São Pedro. Na época, estava à frente o pastor Osório de Oliveira Almeida e um grupo de irmãos, muitos jovens à época, dentre os quais irmão Vanderlei, Custódio, senhor Melquiades, dona Wanda, senhor Alcino, dona Abigail, Antônio Fagiani, Silvia, dona Lola e pastor Getúlio. Eles iniciaram uma escola bíblica à sombra de alguns eucaliptos, próximo ao atual templo da igreja. Os trabalhos nesse local duraram aproximadamente 6 meses e chegou-se à conclusão da necessidade de ter-se uma edificação para melhor abrigar os que chegavam e atrair outros mais. Segundo relatos, 2 bondosos e abnegados irmãos da segunda igreja doaram o terreno onde foi edificada a capela. Já sob a liderança do pastor João Barbosa, a igreja foi organizada no dia 13 de junho de 1969. Muitas crianças e vários adultos começaram a chegar. Havia uma expectativa de novidade, mas também receio e mesmo perseguição, sendo a capela várias vezes apedrejada. A família Salve foi uma das primeiras a se converter. Em setembro de 1969, foi realizado o primeiro batismo no batistério da Igreja Central de Campinas, à época situada na Avenida Francisco Glicério. Em maio de 1970, um novo pastor e sua família chegavam para dirigir a igreja, o pastor Osvaldo Pinto Cardoso. Com muita determinação, esforço e contentamento, a família pastoral e os irmãos se dedicavam a evangelizar em Jardim São Pedro e nos bairros vizinhos, através de cultos ao ar livre e visitações. Novas famílias foram chegando. Dentre estas podemos destacar algumas que até hoje alguns de seus membros permanecem na igreja local: família Silva, família Oliveira e família Machado. Apesar das limitações da época e do seu trabalho secular, o pastor Osvaldo não esmorecia em seu ministério, pregando, visitando, orando e aconselhando. Durante 18 anos esteve à frente da liderança desta igreja, gerando frutos imensuráveis para a glória de Deus. Em abril de 1988, o pastor Divaldo Pocai chegou para ser seu auxiliar, mas devido a um acidente naquela semana que impossibilitou o pastor Osvaldo de chegar à igreja por cerca de 6 meses, o novo pastor foi assumindo os trabalhos e a direção da igreja. Novos desafios se impunham no momento, em especial a construção do novo templo para abrigar a congregação que crescia. Apesar das limitações e escassez de recursos, uma troca de terreno foi conseguida em março de 1992. Iniciou-se então a construção. Com a direção do mestre de obras, Sr. Mamedes Reis, e controle financeiro do irmão Antônio Carlos Carolino, os irmãos trabalharam quase 2 anos na construção do novo templo, todos os sábados, com o apoio das irmãs que faziam almoço e lanches para os nutrir. Em 18 de dezembro de 1993, ainda inacabado, mas pronto para o uso, o templo foi inaugurado, tendo como pregador o reverendo Joaquim Lima. Nos próximos anos, muitos jovens e adultos foram chegando à igreja. Dentre esses, vários se tornaram líderes em nossa denominação e em outras organizações cristãs. Em janeiro de 2001,
o reverendo Raimundo Lopes assumiu a direção da igreja. Nesse período, a igreja passou a se chamar Igreja do Nazareno Monte Moriá. O pastor Lopes deu nova dinâmica e concluiu as obras do templo. Em março de 2004, o pastor Ernesto, da Igreja Central, assumiu a igreja por 3 meses para um período de transição pastoral. O processo foi concluído em julho daquele ano, com o pastor Divaldo Pocai reassumindo o ministério e permanecendo até os dias atuais. Outros momentos importantes, como acampamentos, encontro de casais, encontro de família, congressos e campanhas, que foram impactantes e contribuíram para o desenvolvimento da igreja. Somos gratos aos inúmeros pastores, pregadores, professores que estiveram conosco, contribuindo para a edificação e o crescimento da igreja ao longo destes 50 anos. A igreja, desde seu início até hoje, tem tido o privilégio de ter membros dedicados e fiéis, os quais, através de seus dons e talentos, têm desenvolvido inúmeros ministérios e gerado novas vidas e novos líderes para a igreja e para o reino de Deus. Homens e mulheres que têm servido ao mestre localmente, destacando-se aqui o trabalho dos professores da escola dominical, alguns dos quais servindo desde os primórdios da igreja até os dias de hoje. Dos jovens da JNI, que se destacaram não só no serviço local, como distrital, e hoje servem como pastores da denominação em várias partes do Brasil. Dos músicos talentosos e comprometidos, de mulheres dedicadas por meio de seus trabalhos, dentre eles o artesanato, e dos apaixonados por missões da MNI, que tem despertado vários a servirem ao Senhor no Brasil e no mundo, através da denominação ou mesmo de outras organizações missionárias. Neste momento em que a Igreja do Nazareno Monte Moriá, em Jardim São Pedro, Campinas, completa seu 50º de organização, louvamos e agradecemos por tudo que Ele nos tem proporcionado através destes anos. Relembramos com gratidão nossas experiências, suas bênçãos, milagres, curas, pessoas salvas, santificadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Nossa mais profunda gratidão àqueles que investiram nesta obra, tempo, talento, finanças, suor e lágrimas. A todos que direta ou indiretamente fizeram parte desta porção do reino, seja através de uma simples oração ou como muitos, de anos de dedicação ao ensino da palavra, do despertar dos dons, da edificação do reino, da construção do patrimônio. O amor, a fidelidade, determinação e dedicação destes sirvam-nos de inspiração para os próximos anos. Somos gratos por fazermos parte da denominação da Igreja do Nazareno, em especial do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Novas vidas foram e estão sendo acrescentadas e novas perspectivas se abrem para um novo reino. Nossa oração é para que a igreja local continue a avançar contra as portas do inferno, alcançando muitos, edificando-os e os enviando. E aqueles que estão servindo ao Senhor em várias partes do Brasil e do mundo, continuem frutificando onde o Senhor os tem levado. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36.